dia, começa agora mais um Fórum 11h30, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou ator coadjuvante do filme Democracia em Vertigem. Assistam! Pois é, hoje a gente tem notícia boa aqui no programa. A gente sempre fala que nunca tem notícia boa, mas hoje tem, com a indicação do documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, ao Oscar de 2020. Então, uma excelente notícia na manhã desta segunda-feira. E a gente vai falar disso, dessa indicação, mas temos outros assuntos também. Temos a aceleração da deportação dos brasileiros por Trump, temos a denúncia contra o novo assessor do Paulo Guedes, temos a Gretchen, que vai processar o Carlos Bolsonaro, temos o editorial do Estadão, temos o Fantástico, que agora chamou os trabalhadores de aplicativos de empreendedores, tem bastante coisa, é uma... né? Fantástico não está sendo original, né? Aquele comentarista lá da Globo News é que começou, Ricardo, não sei das quantas, fez um tweet falando que o novo empreendedorismo, o cara que anda de bicicleta 14 horas para ganhar R$900. Pois é, a gente vai comentar disso, essa glamourização, né, desses trabalhadores do precarizados, do subemprego. Pois é. E lembrando que todo mundo agora pode ser membro do canal da Fórum aqui no YouTube. Então, clica lá em Seja Membro e seja membro do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Tem um sininho, você clica ali que você vai ser avisado de todos os vídeos do canal da Fórum, como fala a Ruvai de ontem, né, Ruvai? Pois é, seja membra. Porque é 7-3, 8-2. Mulherada é a gente agora faz a campanha, seja membro do canal da Fórum. Porque aí, quando os homens chegarem, eles... Tudo bem, a gente aceita. Mas como a grande maioria é mulher, vamos... É mulherada aqui na Fórum. Vamos respeitar a tendência e usar o gênero no feminino. É isso aí, seja membra. Olha só, tem gente já, Maria Rúbia de Joinville, tem o Edemar, direto do centro da América, de Jaru, de Rondônia, olha só. A Mara Rúbia bem lembrou que a gente tem boa notícia hoje. Bom dia para o Juarez, do Rio de Janeiro, que está torcendo pela delação premiada que vai estourar os peitos do Witzel. A gente também vai falar de delação premiada da Odebrecht, que tem notícias novas aqui. Bom dia de São Paulo. Bom dia da... Vamos ver, The Edge of Democracia, Jequié, Bahia. Tem Casal Top, Aracaju presente. Curitiba. E muita gente aqui chegando para acompanhar ao vivo o nosso vídeo, nossa live, que fica disponível aqui no canal. É isso. É isso, vai? É isso. Então vamos lá, vamos falar sobre a indicação do filme. Não quer deixar um pouquinho para depois? Porque Pode aí ser. Chega mais gente. Vamos abrir aí falando da Gretchen, por exemplo. Da Gretchen, né? Que é... Pois é, o Tami, filho da Gretchen, teve um bebê, que é o Bento, que nasceu dia 8 de janeiro e o Carlos Bolsonaro pegou a foto publicada nas redes sociais e publicou no seu tweet, com uma, né, ironicamente, sem qualquer legenda, para, né, zombar da Tami. É porque falam, né, que ele é parecido com o Carlos Tami, Bolsonaro. E é verdade, são parecidos mesmo. Só que se ele fizesse uma graça qualquer, né, não expondo a criança, num momento tão feliz, ele podia escrever o tweet, não precisava pôr a foto, ele podia falar, gente, tá saindo uma foto circulando, não sou eu, viu, é o Tami. Brincava, já é de mau gosto. Já. Mas para eles não seria de tão mau gosto. Não, ele foi lá e quis sambar, quis tirar o sarro e tal. E tomou uma trauletada, uma invertida, como se diz na rede, da Gretchen. Exatamente. Que diz que vai processá-lo. Faz muito bem a Gretchen de processá-lo. Mas o tweet dela é maravilhoso, acho que a Adri deveria ler. Olha só, foram 2 tweets. Você realmente não tem um pingo de senso, nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu que sou mãe dele, boçal. Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Você precisa da imagem do meu filho para fazer gracinha na internet, né?
queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste, né? Ou seja, chamou ele de homossexual enrustido, né? Que, convenhamos, assim, pelo tudo que rola na rede do Carlos Bolsonaro, é o que parece, né? E aí, cada um faz o que quer com a sua sexualidade. Se quiser assumir, assume. Se não quiser assumir, não assume. Eu acho que é sempre melhor para a pessoa quando ela consegue se assumir. A questão é que ali, na lógica dele, da família dele, como diz o pai, eles preferem ter um filho corrupto do que um filho homossexual. Isso deve pesar profundamente para o Carluccio, que acaba tendo que controlar a sua vida privada a partir dos desejos do pai. Por isso que a relação deles é tão confusa. Agora parece que eles estavam afastados, ou nem passaram o Natal nem Ano Novo juntos. Lembrem-se que o Carluccio estava no carro da posse. É verdade. Ele estava ali de pezinho, tal, como se fosse um bibelô do pai. Quando o pai foi para a China, ele estava no Japão, sei lá. Ele, agora não lembro que país, ele estava na cama com o pai. No Japão, que era um quartinho pequeno. Exato. Na cama com o pai. Então, uma relação de alter ego, inclusive, né? O superego do Bolsonaro é o Carluccio, que usa o filho para bater nos outros, para criticar, para ofender. E esse sujeito, quer dizer, mal vivido, para não dizer outra coisa, né? Mal vivido, porque se eu falasse outra coisa, não seria problema, dada a capacidade deles em usarem as sacanagens com os outros. Esse sujeito mal vivido fica fazendo graça com alguém que se assumiu, né? Inclusive, de forma maneira surpreendente. Eu conheci a Tami quando era a Tami, agora é o Tami, mas na época de Atami, por exemplo, desfilando no Carnaval de Recife. Ela era a atração, uma das atrações. Eu estou falando ela porque na época ela era uma atração de um dos trios, de um dos carros que sai ali no Galo da Madrugada. Toda, né? E assim, devia viver muito mal com aquilo, porque era a sucessora da mãe, que era uma relação muito parecida com essa do Carluccio. Tinha obrigação para com a mãe, ela conseguiu romper com aquilo, porque a mãe era um símbolo sexual de uma geração. Eu sou da geração Gretchen, né? Que agora a bamba lá, bamba, e a bunda lá, e você... Era aquilo que era a geração da sexualização, né? Do processo da abertura democrática. A sexualização, por incrível que pareça, era um ato de liberdade nas TVs. Era assim, tá vendo? Agora pode aparecer, pode mostrar a bunda, tal. E a Gretchen foi uma das precursoras disso. Eu não sou da área, assim, mas valeria tentar entender. Era ela, as chacretes, cuja talvez figura principal tenha sido a Rita Cadillac. É verdade. E elas fizeram um filme na época, as duas juntos, que é um filme que deve ter dado uma das maiores bilheterias daqueles anos, que era um filme com sexo devagar, não era sexo explícito, sabe? Tinha umas coisas assim, que tudo também tinha relação com quebrar aqueles parâmetros da ditadura, onde tudo era com tarja, tudo era proibido, tudo era... E o Bolsonaro e o seu filho reencarnam esse princípio daquele momento anterior, né? Que é onde tudo é proibido, inclusive o próprio filho. E aí a Gretchen manda muito bem, palmas para a Gretchen, né? Ela desmascara as frustrações do filho Revolts. E é impressionante como eles são parecidos mesmo, né? Agora, depois desse tweet, todo mundo começou a mandar foto. Aí, desculpa. O nome é pérfido, né? Mas era Aluga-se Moças, do filme aqui. Tá me lembrando nome, Eugênio. Né? Era um filme. As moças que eram... se eu não me engano, era uma coisa assim. Elas eram
prostitutas de luxo que acompanhavam executivos, tinha uma coisa assim. Enfim, é isso. Então, e o que não estou fazendo campanha pelo filme, né? Porque hoje é dia de Oscar, não estou falando assistam Aluga-se Moça. Eu estou tentando contextualizar historicamente aquele momento com as suas debilidades todas, mas de um momento de libertação que passava até por isso, né? Até por permitir, quer dizer, que uma chacrete usasse uma roupa mais cavada, que uma mulher rebolasse na televisão, e por incrível que pareça, aquilo de alguma maneira significava, do ponto de vista da censura, uma coisa de liberdade. Obviamente a objetificação da mulher, obviamente aquele processo democrático, tendo João Dória, por exemplo, à frente da Paulistur, depois, se não me engano, da Embratur, que levava e mostrava o Brasil por exterior, só com bundas, etc., era um horror. E o que eu estava falando que depois, na publicação dele, foram assim uma enxurrada de memes, fotos dos dois do lado, comparando, e teve o Hélio Negão, aquele que está sempre com o Bolsonaro, ele comentou e falou assim: felicidades para você e sua família, irmão. Hélio Lopes, né? Mas eu não sei, esse Hélio é tão bizarramente sem conteúdo que eu não sei se ele está brincando, se está falando a verdade. Sinceramente. Ele entrou na onda aí do Carluxo. Mas, enfim, a notícia é essa que, se o Tami não processar, a Gretchen vai processar o Carlos Bolsonaro por esse tweet infeliz, querendo zombar da felicidade alheia, né? Porque é uma bênção um bebê nascer do casal aí, do Tami e Andressa Ferreira, uma notícia que está sendo muito acessada hoje aqui na Fórum, no site. E vamos ver os comentários aqui, Rovai. Tá todo mundo aqui lembrando, o filme Aluga-se Moça, tinha as dançarinas do Bolinha, tem aqui um monte de lembranças aqui. Bolinha, eu esqueci a música. Bolinha, bolinha, está na hora de você entrar na linha. Bolinha, bolinha, está na hora de você entrar na linha. Cantando bem, você ganha os parabéns. Cantando mal, você come o seu mingau. Bolinha, está na hora de você entrar na linha. O programa do Bolinha deste sábado. O Bolinha, aliás, morava aqui em São Vicente, Adri. O programa do Bolinha deste sábado tem atrações maravilhosas. Seguimos, vamos lá, já chega de imitação do Bolinha. Seguimos, que eu já ocultei aqui um robô mal programado aqui, como disseram aqui no chat, o chat mais inteligente e bem informado do YouTube. Vamos falar sobre o Fantástico agora, o Fantástico que fez uma reportagem que foi assim, ganhou muita repercussão nas redes sociais desde ontem à noite, por conta dessa glamorização do trabalho precarizado. Eles chamam os empregados de aplicativos de empreendedores, ou seja, aquele cara que fica, como disse o Rovai, 12 horas dirigindo Uber ou 10 horas na bicicleta no iFood. São os novos empreendedores, trabalhador informal, né, que ganhou críticas nas redes sociais, e a gente tem uns dados aqui, 41% da população ocupada no país hoje atua no mercado informal, com um desemprego alto, beirando aos 12 milhões de pessoas. Então, essa reportagem ela foi muito falada. Tem alguns comentários aqui, por exemplo, do Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL. Ele diz: o Fantástico quer convencer as pessoas de que trabalho precário e informalidade é sinônimo de empreendedorismo. Uma trabalhadora afirma: a gente empreende desde que nasce. Eu também chamo isso de sobrevivência. Não caiam nessa. Insegurança econômica não tem nada de glamuroso. Tem também aqui o Jorge Marques, que estava conosco, que disse que é o cúmulo do cinismo a Globo chamar de empreendedor o brasileiro sem trabalho, desesperado por uma oportunidade. Não tem nada de empreendimento nisso, gente. A necessidade leva as pessoas a buscarem saídas para poder se alimentar, para poder pagar as fraldas do filho, para poder
às vezes, ter condições básicas de sobrevivência, nem de vida, eu digo. Então, o que 90% desses, 80% desses novos empreendedores agradeceriam muito se tivesse um emprego com carteira assinada. Essa é a reportagem. É isso que a gente, inclusive, eu vou sugerir que se faça lá na redação da Fórum. Vamos entrevistar esses garotos e garotas que trabalham agora, a partir dessa nova legislação trabalhista, de forma completamente desregulamentada, e vamos ver o que eles preferem. Se eles preferem isso ou não. O máximo que um cara que trabalha no Uber, que acho que é uma condição até das melhores que se tem dentro desses subempregos todos, eles tiram 3.500 por mês, sem nenhum direito. Antes, um trabalhador mal pago de uma indústria, de uma empresa razoável no administrativo, ele ganhava 2,5 com direitos, 3 com direitos. Ele ia ter 13º, ele ia ter férias, ele tinha cesta básica, vale alimentação, vale transporte. Esse cara não tem nada disso. Quebrou a perna, tá frito. Se teve uma doença um pouquinho mais grave, dançou. Então, assim, nós estamos assumindo uma condição de transformação do Brasil num país tipo Índia, onde isso é muito comum, né? Eu não sei nem se ainda não está melhor. Nós não somos mais China. Hoje o custo, saiu uma pesquisa da Unicamp recente, que o custo da mão de obra na China é 12% mais cara que a do Brasil. Acabou aquele papo furado. Não, porque na China, escravidão é aqui, ó. Aqui, jacaré. Pois é, né? E tem muitos jovens, né? A gente conversava com um professor da periferia aqui de São Paulo, que falava que os jovens hoje saem do ensino médio sem perspectivas de onde trabalhar, né, Rovário? Verdade. Tem aqui alguém ligando. Olha, liguem para Adriano. Pois é. Tem alguém aqui que comentou que o entregador de pizza teve um AVC fulminante na porta do prédio. Deixou a família sem seguro de vida, sem pensão para os filhos menores. Isso não sobra a nossa membra, a Lúcia Helena, está comentando, não sobra um tostão para nada, nem para pagar o INSS e garantir alguma segurança. Tem vários comentários. O Brasil sempre teve a mão de obra mais barata do mundo. Pois é, e os bancos estão comemorando justamente isso, né? Esse nível de desemprego por conta disso, mas para pagar menos para o trabalhador. Manda um funcionário da Globo trabalhar assim. No centro do Rio, triplicou o número de camelôs e muitas lojas fechadas. A Tupinambá Z, precarização total dos empregos formais, inclusive isso vem avançando no serviço público. Pois é. E a Mandalas de Luz, que está sempre aqui, nos dando luz aqui, diz que o povo tem que entender que empreendedor tem crédito, capital de giro e possibilidade de fazer plano de saúde. Se não tem isso, tá fazendo bico. Simples assim. Pois é. E vamos falar sobre o governo... Melhor desligar. Bolsonaro aqui. Vamos tirar aqui o som. A gente tem um editorial do Estadão, que é um porta-voz aí do sistema financeiro, né, do empresariado paulista, dizendo que o governo que Bolsonaro está sem rumo e o governo está perdido. Então é um editorial bem duro, né? Deixa eu até falar aqui, interagir com o Pedro Otávio Passo, falou, Rovaidri, converso com vários motoristas de Ubers, e o que me preocupa é que a maioria defende essa condição. É verdade. É verdade, e isso a pessoa, o trabalho, a condição do trabalho com o patrão, ela é muito difícil, ela é muito dura, né? O cara acaba sendo destratado. O Brasil é um país escravocrata, de tradição escravocrata. Você vai, por exemplo, em Paris, ou
na Itália, ou mesmo na Espanha, você não vê as pessoas se relacionarem, por exemplo, com um atendente de restaurante, um garçom, seja o que for, de forma grossa, porque o cara não vai atender ele. Então, é uma coisa sempre muito bom dia, boa tarde, désolé, s'il vous plaît. Você tem todo um isso, hackear, o cara te tira fora. Os empregados, eles se colocam numa situação de que eles estão prestando um serviço e eles têm que ser tratados com respeito. Aqui não. Aqui o porteiro do prédio, o cara não recebe bom dia e boa tarde de quase ninguém. Então, se ele ratear 5 minutos, der uma cochiladinha, vai ver o som ao redor, o que acontece com o porteiro. Já que eu vou falar de filme hoje. Hoje é já assim, falei do Aluga-se Moças, agora do som ao redor. Depois eu vou falar do Nissan, inclusive alguém comentou aqui que a Petra devia fazer depois um documentário sobre a Vaza Jato. E a gente assistindo sobre o Moro. Sobre o Moro. Acho que o Moro sozinho, que nem essa minissérie Nisman. Alberto Nisman, né? Que tá na Netflix, que é sensacional, que é um cara tipo o Moro. A gente tá vendo ainda, né? Não sei onde eles vão chegar, mas tá parecendo muito equilibrada na narrativa, que é inclusive um gringo que faz, no argentino, não está intoxicado, e ele consegue ir mostrando ali como esse Nisman também era um cara que não era herói, né? Que considerado um herói argentino, tá? É um procurador que tentou prender a Cristina, com base no inquérito lá do atentado contra o AMIA, que é um centro de estudos de judeus, né, de Israel, em Buenos Aires, que é uma cidade com muitos judeus. Enfim, eu estava falando nem lembro mais do que. A gente falou do som ao redor, de como as pessoas tratam, né, os empregados e as pessoas... Não, eu estava falando do funcionário do Uber. E aí o que acontece com eles? Eles então falam, bom, aqui pelo menos, cara, se eu não quiser vir trabalhar hoje, eu não venho. Tá? No fim, ele trabalha muito mais. Ele se sente mais livre. Sente menos explorado. Se esse cara conseguir pagar o seu fundo de garantia, tal, se o Uber fosse menos, digamos, menos exploratório, né? O Uber, ele fica com 25% das corridas. É um absurdo. Se a gente tivesse uma regulamentação que protegesse melhor esses trabalhadores, poderia ser uma alternativa interessante. Quer dizer, já é para muita gente. Poderia ser mais interessante. Eu sempre preferi, como jornalista, depois de um certo tempo, trabalhei no Diário Popular, trabalhei no Diário do Grande ABC, trabalhei na Editora Globo, trabalhei em alguns veículos, enfim, TV Gazeta por um tempo. Eu preferi sair e cuidar da minha vida no jornalismo, nos sindicatos bancários. Por quê? Porque eu conseguia fazer melhor e de forma mais agradável aquilo. Mas tive que me organizar para poder fazer isso. Alguns amigos meus não conseguiram, porque, por um motivo ou outro, às vezes não deram tanta sorte como eu, porque às vezes tem sorte no meio do caminho, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, porque são melhores na condição de empregados por uma questão que é organizacional, inclusive. Cada um tem um perfil, né? Tem gente que não tem perfil para empreendedor, tem medo de correr risco. Eu nunca tive medo. Abri a fórum sem ter R$1 no bolso. Aliás, ao contrário, com dívida eu lancei a fórum. Fui lá, liguei para sindicato, pedi na época para comprarem uma quantidade de revistas e a fórum nasceu assim. Vai ter gente que vai começar com Uber, daqui a pouco está com uma frota. É verdade. Mas as condições para a ampla maioria são muito ruins. A gente tem que ver a maioria. Quer que eu emende no do Estadão para já sair? Porque o Estadão está dizendo que o governo do Bolsonaro é uma zona perdido. Sem rumo. Ele tem toda a razão. Agora, o Estadão é que precisa resolver se ele vai ter rumo ou não. Porque o Estadão, num dia, ele é Bolsonaro, no outro dia, ele faz editorial contra. Esse rumo do Estadão tem alguma coisa a ver com publicidade? É que eu acho que, assim, ele é contra as atitudes e ações do Bolsonaro, mas adora o Paulo Guedes. Não, mas eles receberam o Bolsonaro na redação, um dia
uns 2, 3 meses atrás, e os meus amigos lá da redação disseram que no dia seguinte a ordem era, gente, precisamos tomar cuidado, porque o governo Bolsonaro tem tido muitos avanços, precisamos ser mais generoso também e tal. Todo mundo já entendeu que não era mais para bater, para correr atrás de pauta de corrupção no governo, de nada disso, que não ia entrar. E vários jornalistas mandando pautas, carimbando na gaveta. Agora, também o Estadão tem que decidir se ele vai ser perdido ou não. Que rumo ele vai tomar, né? E entre as medidas que eles condenaram nesse editorial é a concessão de subsídios nas contas de luz de templos religiosos e a questão do DPVAT, que ele também fez, né? São medidas assim que sem qualquer planejamento, qualquer coisa, né? Não tem que, como eles dizem, Paulo Guedes é contra. Então eles estão super Paulo Guedes. Tem vários comentários aqui, Rovai, tem até um super chat aqui, o Eduardo de Moraes. O conceito Uber seria muito melhor se fosse um aplicativo por cooperação de motoristas, onde o custo do aplicativo seria rateado e muito menor, comum. Tem alguém me falou de uma cidade onde tem... Não, vou te falar o que é. O Danilo, na praia, neste sábado, Danilo, nosso amigo professor de filosofia aqui de Santos, que viajou para Diamantina. Isso, Diamantina. A cidade que tem um Uber que é nesse esquema. Não, a UFMG desenvolveu um aplicativo que lá em Diamantina está sendo usado com esse conceito que o Eduardo de Moraes falou. Vamos atrás para fazer essa matéria, Eduardo. Lá não tem Uber, parece. E aí o que acontece? As pessoas ficam com 100% dos recursos, né? O aplicativo permite isso. Em outros lugares, por exemplo, em vários países o Uber está saindo. Na Colômbia agora acabou de sair. Na Alemanha também saiu. A gente foi para Barcelona e chegando em Barcelona não tinha Uber, o aplicativo que eles usam lá é o 99, se eu não me engano, com uma outra condição, foi reestruturada a negociação, porque estava um absurdo, não pagava imposto, muito mais barato. Cabify, tem razão. Então, tem saídas tecnológicas, é preciso construí-las. Muito bom o comentário do Eduardo de Moraes. Legal. E vamos atrás desse aplicativo desenvolvido aí pela universidade para a galera lá. Aí, Antônio Arles comemorando aqui que ele ganhou a insígnia de um mês de membro do canal da Fórum. Aê, Arles, parabéns. Aniversário. O Arles que também ganhou um bebê nesses últimos tempos. Já deve estar com mais de um mês, né, Arles? É isso aí. E ele lembra aqui que o Uber faz parte de uma lógica maior que ele, que é a do capitalismo da vigilância. Não interessa para eles a descentralização, mas sim a concentração. É verdade. Exatamente, porque aí sabem exatamente onde você está, o que você faz, o que você come, onde você para abastecer. Onde você está, né? Qual a casa da sua casa, a casa da sua mãe, da sua amante, dos quintos, de tudo eles sabem. Olha só. A Tiara quer ver o Jornal Nacional anunciando os indicados do Oscar. Eu também quero. E eu acho que não vai ter. Não, será? Vai sim. Né? Não dá para ignorar uma notícia como essa, vai. E, bom, já que a gente estava falando de Paulo Guedes, o Paulo Guedes não está revoltado com a denúncia do ex-ministro do Planejamento, Esteves Conalgo, que um dia após o economista ser nomeado chefe de assessoria especial de relações institucionais do Ministério da Economia. A informação é da coluna do Lauro Jardim, que disse que Guedes também é investigado por manipulação financeira de fundos de pensão, tem certeza de que alguém de dentro do governo contou aos procuradores sobre a promoção de Colnago e que o MP escolheu a data a dedo para tentar impedir a posse, porque a denúncia foi feita um dia depois da nomeação. E esse assessor, ele é denunciado pela Procuradoria da República do Distrito Federal por participação no rombo de 5,5 bilhões nos principais fundos de pensão do país. E ele foi promovido, então, a esse assessor especial de relações institucionais do Ministério da Economia. Pois é, ele tem razão. O nome disso é fogo amigo. Evidentemente que alguém lá do Ministério que passou isso para frente, que passou para os procuradores, que passou para a imprensa, que passou para quem fosse. É assim que funciona, Guedes. Pensa que a vida é... Você chega, fala e todo mundo fica quieto, como era lá no
nos seus fundos, onde você dava aquele demite, aquele vai embora, aqui no espaço público tem que ser diferente. Não está sendo ainda, mas vai ser. Obrigado, Mariana Gancho, mais uma membra no canal. Bem-vinda. Mas, pois é, um dia depois, né, vem a denúncia. É um dia antes, né? Um dia antes, né, vem. É muito, né? Não, foi um dia após a nomeação mesmo. Um dia após? Um dia após o economista ser nomeado. Então, assim, no dia seguinte, ele foi nomeado, no dia agora, seguinte 5,5 milhões, hein? É muito, vejam. muito dinheiro, né? Vamos falar agora sobre Odebrecht, que também tem muito dinheiro aqui envolvido, que a Odebrecht pagou 1,5 bilhão aos 77 executivos que toparam participar do arranjo da delação premiada. Foram, em média, cada executivo ganhou 19,4 milhões para se tornar delator. E a delação da Odebrecht foi usada, por exemplo, para condenar o ex-presidente Lula. Ou seja, vamos resumir a história. 1,5 bilhão a Odebrecht pagou para construir uma história comum aos 77 executivos, para que todos falassem a mesma coisa e para que isso fosse crível aos procuradores que tinham um único interesse: prender o Lula. Ou seja, se não tivesse isso, não ia rolar, não ia rolar a aceitação da delação. Tinha que ter Lula. Então, eles mapearam tudo, eliminaram as contradições, armaram uma história e botaram a cereja em cima da história, que era o baiano lá de São Bernardo, Luiz Inácio Lula da Silva. Salme sobrinho, olha aí, mais um. É uma ou uma? Agora eu fiquei em dúvida. Mas, veja só, 19,4 milhões é muito dinheiro, né, para se tornar delator, e a Odebrecht fez isso para que ela pudesse negociar um acordo de leniência, e ela depois negociou esse acordo cooperativo da Odebrecht e ficou em 3,8 bilhões, com prazo de 23 anos para desembolso. Então, somando isso mais esse custo da delação, o custo da empresa com a Lava Jato foi de 5,3 bilhões de reais. É isso, é um absurdo, cara. É um absurdo que isso não seja um escândalo completo, não tenha várias, sabe, saiu uma notinha desse tamanho assim, ó, do preço do acordo. Isso é para estar em todas as manchetes, é para horrorizar. Fala, quer dizer que os caras armaram uma delação e pagaram para as pessoas aceitarem falar aquilo que foi combinado. Ponto. É isso, porque senão você não fala, amigo, bora pro jogo. Vai lá e fala. Foda-se. Por que tem que pagar, né? Por que você não pode falar desse? Não pode. Porque o Fernando Henrique, ele já disse que é amigo do Moro, então não vai melindrar. Se tu falar do Serra também melindra o Moro, então não fala. Se falar do Alckmin também melindra. Então fala só isso aqui, ó. E 19 milhões você não precisa nunca mais trabalhar na vida. Né? 20 milhões cada um, Sabe, você pega isso daí e fica tranquilo, Você aplica 20 milhões male, aplicado, dá quanto por mês? Imagina, não precisa fazer mais nada, ó, nem ele, nem as 1% daria 200 mil, 0,5%, 100 mil. Cara, você consegue tirar 100 milzinho fácil, sem perder patrimônio, se você for conservador. Como esses caras são tudo aplicador, eles tiram 200 pau por mês fácil. E o Salme Sobrinho é o nosso novo membro. Bem-vindo, bem-vindo. Tem também uma notícia aqui hoje, que você pode ler aqui no fórum, que é sobre a deportação de brasileiros pelo Trump. A notícia é que os Estados Unidos pretendem acelerar a deportação de brasileiros, alugando aviões lotando para que os imigrantes venham para o Brasil. E o que me chamou bastante a atenção foi que bateu recorde o número de pessoas, de brasileiros que tentaram atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos de forma ilegal. Em 2018, foram
em 2018, não, em 2019, foram 18 mil pessoas, 18 mil brasileiros detidos na fronteira dos Estados Unidos. Só que se você pegar os outros anos, ficavam tudo, tipo, para ter uma ideia, 2018 foi 1.634 brasileiros. Se você pegar 2011, por exemplo, 472 brasileiros detidos. 2008, 976. Isso é o que 18 mil brasileiros. Isso é o presente que a gente ganhou por permitir, por não ter mais controle nenhum dos vistos americanos. O presente foi deportação de brasileiros. Pois cumpriu claro, velho. O trato, né? De um lado, a gente fala, venham americanos, não precisa de visto. Do outro, o Trump fala, voltem brasileiros. Exato, eu vou alugar avião para voltar. Vou botar vocês numa carrocinha e mandar tudo de volta para o seu país. Evidente que os brasileiros ricos não passam por isso, porque eles compram o green card, compram uma mansão lá e ficam. Mas isso é o resultado do acordo do Bolsonaro e do Ernesto Araújo. Palmas para eles. E agora o governo brasileiro vai ter que autorizar esses aviões alugados, lotados de brasileiros de volta para o país. Então, vamos ver, né? Em 2019, só foi um voo desse tipo que trouxe de volta 70 brasileiros deportados. Vamos ver se agora eles vão atender o pedido do Trump para mandar de volta esses 18 mil brasileiros. Bem feito, tem gente dizendo aqui. Bem feito para os vira-latas. Trump vai mandar os Minions de volta. Bom, vamos falar sobre o filme Democracia em Vertigem, que foi indicado, então, ao Oscar de melhor documentário, e além do Democracia em Vertigem, outros 4 vão concorrer junto com o filme da Petra. A cerimônia vai ser em 9 de fevereiro, em Los Angeles, e além eu vou falar quais são os outros documentários. Tem o American Factory, do Steven Bogner, The Cave, For Sama e Honeyland, que são os outros 4 documentários que vão disputar com a Democracia em Vertigem de Petra Costa. Todos? Não vi nenhum, só vi o Democracia em Vertigem, um filme muito bom, que deixou os bolsonaristas enlouquecidos. Eles atacaram Netflix, mas não teve jeito. Agora eu quero ver Deixa eu o que eles vão falar, né? O filme é bom. A Petra, ela desenvolveu um estilo, uma narrativa para documentários muito interessante, onde ela faz a voz, ela é a narradora. Ela fez um conjunto de entrevistas autorais muito legais, né? Ela acompanhou o Zé Eduardo, a Dilma, vários dos personagens ali daquele processo, de muito perto, entrou dentro do carro em momentos decisivos, a câmera treme e tal, mas isso não importa. Ela troca a plasticidade, às vezes, pela notícia, pela informação. O cineasta vai com uma câmera na mão fazer uma ideia na cabeça, né? Como era. Enfim, ela faz ela prefere a estética do ruído, privilegiando a emoção e a informação. É muito bonito, quem não viu tem que ver, né? Mas dentro disso tudo, as pessoas falam muito dos bolsominions, que agora devem estar culpando os comunistas da academia, os judeus comunistas da academia, porque agora eles vão lembrar que os caras são judeus em Hollywood. Vai ver aí que vai rolar um antissemitismo, né? Olha aí, já tem academia criticada por solicitar uma outra coisa. Acabou de ser uma matéria na Fórum, mas já pensei que eles já tinham entrado nessa. Mas, além de tudo, a Petra representa as mulheres também no Oscar, né? Mulheres jovens, porque a Petra é uma menina jovem. Mas mais do que um tapa na cara dos bolsonaristas, essa indicação também é um tapa na cara de uns pseudo-intelectuais que começaram a criticar a Petra por, entre outras coisas, tratar como golpe o filme, porque para eles não é golpe. E o filme e tratava um filme como se fosse um amontoado de publicidade. Um filme, faltavam elementos
de contradição na narrativa, porque a única narrativa que não precisa de contradição é a desses intelectuais. E se você fizer o contraditório, eles não estão dispostos a debater. Mais do que isso, eles se negam a ir a debates quando sabem que gente como eu, por exemplo, estou no debate. Porque sabe que vai ter que sustentar ali um pouco mais a defesa das suas ideias. E não, eles querem fazer só discurso para a galerinha, para os mesmos, para a molecadinha, né? E uma das críticas que fizeram era por conta da família dela, que ela não deixava claro, que ela não teria dito que a mãe teria ficado no Brasil, na casa de tios, que não foi exilar. Uma coisa boba no último, sabe, assim, sem sentido nenhum, né? Querer, assim, ela explicita no filme, eu não quero dar aqui, não quero contar história antes, não dar spoiler, mas ela explicita no filme a família dela, ela deixa claro na placa, na família, ó, aqui que construiu, tal, ela fala que é uma família de empreiteiros, ela deixa claro, muito claro, né? A mãe dela é parte do filme. Sim. Né? A mãe dela é parte do filme. Não sei se vocês se lembram, mas a Petra teve como primeiro documentário, pelo menos de sucesso, não sei se teve outro, a história da irmã, né, que se suicidou. No filme Helena. Helena. A mãe foi dona do KVA, foi dona do Gazeta de Pinheiros, era uma pessoa muito próxima à esquerda, sempre teve tudo isso, sempre teve muito perto de pessoas da esquerda brasileira. A mãe, né, que agora estou me esquecendo o nome, por exemplo, quando teve a história do Collor acusando a Lúria, a acusação da Miriam pela campanha do Collor, etc., expondo a Lúria, foi ela que pegou a menina e saiu, falou, bicho, Lula, deixa eu pegar ela aqui, passar uns dias fora, tirar ela desse furacão. Então, assim, ela está explícito ali, essa história, ela não tem o tempo que as pessoas gostariam que tivesse no filme, mas tem um tempo dedicado a isso. Então, eu queria dizer que é excepcional para o Brasil, para o cinema brasileiro, que este filme esteja entre os indicados ao Oscar. Queria dar meus parabéns, meu abraço para a Petra pela essa indicação, né? E dizer a vocês que talvez isso ajude a modificar, inclusive, a visão de muita gente acerca do golpe fora do Brasil. Isso já vem crescendo, mas vai crescer muito mais, né? Então, e esses pseudos intelectuais aí, ou quase intelectuais, que se julgam pra caramba, que reconheçam que estavam ensimesmados com um problema que a Petra chama pelo nome o que aconteceu ali em 2016, golpe, coisa que eles não tiveram a coragem de dizer porque eram antipetistas, porque se tornaram antipetistas no processo. E esse antipetismo cega como qualquer coisa que intoxique o que quer que seja. E, por fim, a gente está aqui falando com o Pablo Vilaça para entrevistá-lo, quem sabe, ainda hoje, aqui no canal da Fórum, onde você pode ser membro. É isso aí. E vale lembrar também que o filme da Petra, ele foi aclamado pelos críticos de cinema, já foi colocado na lista do New York Times como os melhores documentários do ano, então já teve aí várias críticas positivas, e tem vários comentários aqui. O Tupinambá diz: é engraçado como os melhores filmes de 2019 dialogam com a questão da luta de classes. Bacurau, Coringa, Parasita fazem isso de formas diferentes. Teve alguém que disse que não viu ainda o Democracia em Vertigem por medo de se deprimir. Não, veja. Aí, vou dizer uma coisa para vocês. Eu apareço logo no começo do filme, certo? Você aparece. Eu não concorri a ator coadjuvante do Oscar, achei que não era o caso.
mas também depois apareço lá no velório da Dona Marisa. Olha só, o Pedro Lula Cândido de... A Marília. Que é a Marília Andrade, da Andrade Gutierrez, né? Eu estava aqui tentando lembrar, é isso mesmo, a Marília, perfeito, Pedro, obrigado por me ajudar. Que é a mãe da Petra, uma figura muito querida também, muito querida de muita gente. Marília Andrade. Minhas homenagens à Marília. E muita gente chorou muito, né, assistindo ao Democracia em Vertigem. A gente falou bastante, tem vários programas, né, na época do lançamento do documentário. Então, agora na torcida pro Democracia em Vertigem vencer, né, o Oscar seria realmente maravilhoso, e muita gente está sugerindo a Petra convidar a Dilma e o Lula para ir junto. Então, eu acho que seria um golaço se pelo menos a Dilma fosse com ela. Seria um golaço a Dilma entrando naquele negócio, tapete vermelho, toda de vermelho, com uma baita estrelona no peito, e fazendo beijinho, assim, ó, pra galera. Seria genial. Genial. É isso, vamos terminando. Segundou? Então. Segundou, amanhã estamos de volta. Às 11h30, um beijo. Beijos e beijos. Né? Beijas e beijos a todos e a todas deste fórum inteligentíssimo do canal da FAM. Amanhã a gente volta, espero que também com boas notícias.